Você já reparou como todo mundo parece estar errado hoje em dia? O trânsito está errado, as pessoas estão erradas, a família está errada, o mundo inteiro parece viver na contramão. Curiosamente, só existe alguém lúcido, sensato e coerente nesse caos todo. Nós, claro. Se essa frase te incomodou, calma. Esse vídeo é especialmente para todos nós. Porque hoje não vamos falar da mentira que contamos para os outros, mas da mentira mais comum que contamos para nós mesmos. Se você ficar até o fim, talvez você entenda porque estar sempre certo cansa tanto e é chato. Antes que você estresse comigo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo com as pessoas que são erradas. Vamos dar um jeito nelas. Tudo sobra para nós arrumar. Eu sou a Mari e você está no canal Palavra Cria. Nietzsche dizia algo direto e desconfortável. Enganar os outros é um defeito relativamente insignificante. O que nos transforma em monstros é o auto-engano. Traduzindo, o maior perigo não é mentir para alguém, é aceitar nossas próprias mentiras e justificativas. E a mentira mais comum não é vai dar tudo certo ou puxa, foi sem querer. A mentira mais comum é essa. Eu estou certa. Certa moralmente, certo emocionalmente, certo existencialmente. Tão certo que se deu algo errado, com certeza não fui eu. Sartre escreveu uma frase famosa: o inferno são os outros. Não porque as pessoas sejam más, mas porque quando vivemos presos ao olhar delas, deixamos de ser quem somos. Na peça Entre Quatro Paredes, escrita em 1945 por Jean-Paul Sartre, são três pessoas condenadas a conviver eternamente. Sem tortura física, sem castigo externo, só convivência, só o espelho. O inferno não é o outro, é viver aprisionado à opinião alheia, à defesa constante, à imagem que precisamos sustentar. E para nos proteger, começamos a mentir, inclusive para nós mesmos. Como você lida com a mentira dos outros? Que tipo de comportamento você adota para se defender da opinião alheia? Deixe seu comentário. Tem uma piada que ilustra isso perfeitamente. Um motorista entra numa estrada de mão única. O rádio avisa: cuidado, há um carro transitando na contramão. O motorista olha ao redor e responde indignado: um carro? Não, são todos. Só ele está certo. Todos os outros estão errados. Todos os outros estão vindo na contramão. A piada deixa de ser engraçada quando vira um estilo de vida. Quando todo relacionamento é difícil porque as pessoas são problemáticas. Quando todo o ambiente é tóxico porque ninguém nos entende. Quando toda crítica é injusta porque os outros nos invejam. Nunca somos nós. É sempre o mundo inteiro, menos nós.
Se você estiver se identificando, deixe seu comentário. E já que eu estou abusando, aproveite para compartilhar com outro amigo que também está sempre certo. Ô cara chato esse! Menos nós. Quando acreditamos que todos estão errados, o mundo se torna automaticamente hostil. Tudo vira ataque, tudo vira ameaça, toda discórdia vira agressão. E nasce um sofrimento silencioso. Porque se o mundo inteiro está errado, não existe diálogo, não existe acolhimento, não existe aprendizado, só defesa. E viver se defendendo cansa, adoece, isola. Muitas vezes não adoecemos porque a vida é cruel, mas porque escolhemos lutar sozinhos contra tudo e todos. Você já se sentiu sozinho por acreditar que todos estão contra você? Deixe seu comentário. Por que é tão difícil admitir o erro? Vamos ser honestos. Admitir o erro fere o orgulho. Mas o que realmente dói é desmontar a narrativa que criamos sobre nós mesmos. Porque se erramos, talvez seja preciso pedir desculpa, mudar de postura, refazer escolhas, rever certezas antigas. E isso exige maturidade emocional. É mais fácil concluir que o outro está errado. É mais fácil aceitar que o outro esteja errado do que aceitar que nos precipitamos. Seja sincero. Você pede desculpa? Ou se finge de morto? Deixe seu comentário. Humildade não é fraqueza, muito pelo contrário. É na humildade que nasce a nossa força moral e ninguém pode com ela. Um antigo provérbio indiano diz que é mais fácil calçar um chinelo do que tentar forrar o mundo inteiro. Humildade não é se diminuir, é parar de lutar contra a realidade. Quem admite o erro cresce. Quem vive tentando provar que nunca erra, paralisa. Se algo nesse vídeo te incomodou, não fuja disso. Curta o vídeo e escreva nos comentários. Em que área da minha vida eu tenho mais dificuldade de admitir que errei? Você não precisa mudar o mundo. Talvez precise abrir mão de estar sempre certo. Porque o problema não é errar. O problema é acreditar que errar nos diminui. Reconhecer o erro não nos destrói, nos humaniza. Se todo mundo à sua volta parece estar na contramão, talvez valha a pena, só por um instante, considerar uma outra possibilidade. Não para se culpar, mas para se libertar. Sei que é chato, não é preciso pedir. Compartilhe com alguém que vive em guerra com o mundo. Se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo.